Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, sexta-feira, dia 16 de junho. Muita luz e muita paz, como sempre, ao seu coração. Inspiração, né, para suas escolhas conscientes, para suas atitudes e que cada um de nós, né, meus amigos, possamos, à medida que o tempo passa, se tornar, com certeza, um espelho da luz divina, refletindo sua imagem, né, refletindo tudo aquilo que nós temos condições de refletir. Hoje, meus amigos, eu queria conversar com vocês sobre um tema muito delicado, né? Falar sobre a incoerência que muitos de nós têm entre aquilo que a gente acredita que faz e aquilo que realmente a gente faz. Como assim? Vocês já devem ter notado que há muitas pessoas, né, por que não dizer muitos de nós, que têm uma tendência grande a falar coisas, né, que os outros fazem achando que não estão fazendo algo semelhante. É a pessoa que não tem lucidez, que não enxerga o próprio comportamento. Pessoas, por exemplo, que dizem assim: eu sou um homem de bem, mas vivem julgando os outros, né? Outras pessoas falam assim: mas eu sou uma pessoa que sempre vejo o lado bom das coisas, mas sem se dar conta sempre está vendo alguma coisa ruim, negativa que pode dar errado. Literalmente a falta de autoconhecimento profunda, 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 profunda. Nesse versículo, né, que eu trouxe que dá nome à nossa pílula de hoje, nós vamos encontrar uma fala maravilhosa de Jesus no Evangelho de Mateus, lá no seu capítulo 5, especificamente no versículo 18, dizendo que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que isso quer dizer? Nós trazemos ao mundo externo, através da vibração da nossa voz, né, através da nossa fala, o retrato do que ainda está na nossa alma. Então, por mais que uma pessoa queira fingir que é um homem de bem, uma mulher de bem, em algum momento a máscara cai. Né? Às vezes a gente tenta falar palavras bonitas, né? Tenta se esconder atrás de comportamentos que são muito bons, quando na realidade lá dentro, lá dentro, lá dentro existe ainda uma alma mesquinha, egoísta e muitas vezes insensível, esperando a primeira oportunidade de se manifestar. Tanto isso é verdade. Na hora que essa oportunidade aparece, a pessoa que parecia ser um anjo de bondade traz tudo à tona. Por quê? Porque ainda não fez verdadeiramente a sua reforma íntima. Olha que exemplo interessante, né? Eu vejo muito isso na internet, eu vejo alguns de vocês comentando, né? Que sempre mandam mensagens nesse sentido, e eu observo isso claramente na internet. Os haters, né? Os famosos haters, pessoas escondidas atrás do anonimato virtual, isso vale para o WhatsApp, inclusive para tantos outros lugares, que adoram demonstrar suas opiniões de maneira pejorativa, xingam, ofendem, colocam suas opiniões como se tivessem total razão em absolutamente tudo, denigrem a imagem de pessoas que nunca viram na vida, esquecendo que elas têm famílias, que são seres humanos, como eles próprios o são. Simplesmente, muitas vezes, por uma questão de prazer, uma sensação de poder virtual, de poder escrever estando no anonimato. Até que ponto que isso é caridoso? A gente sabe que não é, né? E muitas vezes essas pessoas, talvez, na hora que saiam da frente da internet, só para citar um exemplo, ou desliguem o celular, né, desligando o WhatsApp, começam a sorrir para a família, começam a se posicionar como se fossem pessoas extremamente generosas no seu dia a dia, aguardando o seu lado escuro da força, né? Essa Star Wars, mas é verdade. No primeiro momento, para dar vazão, virou um hater. Onde a gente vê isso também? No trânsito. Pessoas tranquilas e serenas a princípio, que basta pegar um carro, né? Basta pegar uma moto, basta estar no trânsito e alguma coisa der errado e essa pessoa dá vazão ao lado agressivo, que chega a colocar muitas vezes em risco de morte iminente, né? Muitas outras pessoas no trânsito por causa da sua maneira de guiar. Não aceitam de maneira alguma, né, críticas, ignorando muitas vezes que erram também. E assim por diante. Os exemplos são inúmeros, né, pessoal? Tem gente, por exemplo, que parece ser uma maravilha dentro do ambiente de trabalho. Nossa, eu adoro fulano, ciclano. E na hora que o fulano e o ciclano chegam dentro de casa, é aquele terror. A família chega, fica triste na hora que o marido chega, o pai chega, ou a mãe volta para casa. Por quê? Porque é aquele terror. E aí, quando alguém conhece essa pessoa no trabalho, né, um colega de trabalho, o colega fala assim: nossa, fulano de tal é uma bênção, todos nós adoramos. Aí os familiares se entreolham e falam: uhum. Meus amigos, já está na hora da gente parar com essa incoerência.
Não é verdade? É sério. Cada um atrai para si aquilo que planta. O mundo externo é o retrato do mundo interno. Enquanto nós vivemos uma incoerência, trazendo à tona coisas que estão guardadas no nosso coração, sentimentos que têm que ser trabalhados, de inferioridade que geram agressividade, né, problemas graves que precisam ser resolvidos dentro de nós e que às vezes a gente projeta nas pessoas ao nosso redor, enquanto a gente fizer isso consciente ou mesmo inconscientemente, a nossa vida não vai para frente, ela não melhora. Porque o tipo de padrão vibracional que uma pessoa que vive dessa maneira emite é muito baixo. O tipo de energias negativas que essa pessoa atrai, claro, é similar ao padrão vibracional que está emitindo, entende? Então, se você se identifica com uma situação como essa, agindo dessa maneira, né, tendo dois comportamentos, é sério, mais do que nunca reforma íntima já. Procure auxílio da espiritualidade superior. Gente, isso é tão importante. Na linguagem religiosa que você preferir, vá à casa espírita estudar, vá à igreja católica, evangélica, budista, é o que eu sempre falo aqui, né? Mas não fique entregue à sua própria sorte ou ao próprio orgulho. Por quê? Porque você acaba destruindo o seu próprio coração e a sua paz e prejudicando a paz de muitas pessoas ao seu redor. E cedo ou tarde vai colher o fruto negativo da semente que está plantando. Isso é lei divina e a gente vê isso todos os dias. Traga o evangelho do lar, né, para sua casa, para que você se fortaleça na sua mudança interior. Se for o caso, para dar vazão, inclusive, a essa agressividade através do estudo, entendendo o que está acontecendo com você, se perdoando, né, por coisas do passado ou perdoando o seu passado por coisas que você talvez ainda não entenda, mas que te deixem com raiva. Mas tenha certeza, meus amigos, a bondade de Deus é muito grande, não é? Deus criou a todos nós em igualdade de condições de evoluir. Não é justo que a gente trave a nossa evolução prejudicando as pessoas ao nosso redor, não é? Prejudicando outros seres com a nossa conduta agressiva e inconsequente. Animais, a própria natureza, isso não faz sentido. Por causa de revolta, não faz sentido. Será que a revolta é contra o mundo ou a revolta é contra você próprio? A falta de autoconhecimento, a falta de auto-perdão, a falta de coragem para admitir seus próprios erros, reformulá-los e seguir adiante, né, se tornando um instrumento de luz e de paz. Enfim, o assunto é longo, a pílula é curtinha, mas o ponto é central. A boca fala daquilo que o coração está cheio, como falou Jesus, e naturalmente a gente age também alinhado com o tipo de valores que a gente abriga na alma. Então que a luz divina te abençoe e te inspire nessa sexta-feira. Que você possa ter a força moral de fazer as mudanças íntimas que são extremamente necessárias e que vão fazer bem para você, para sua família, para as pessoas que convivem ao seu redor, a fim de que a sua energia seja cada vez mais iluminada, não é, de bom ânimo, de otimismo, energias positivas, uma fala alinhada com um propósito verdadeiro de construir uma vida muito mais em abundância do que normalmente a gente tem. Quando a gente fala uma coisa e vive outra, né? Quando a gente quer mostrar uma coisa para o mundo, mas infelizmente lá no interior da nossa alma nós ainda somos completamente diferentes. Me lembro de Jesus falando dos túmulos caiados, né? Daqueles túmulos que parecem ser lindos por fora, né? Cheios de cal, quando a gente sabe o que é que guarda por dentro. Então, que a luz divina te abençoe, uma ótima sexta-feira, muita luz e muita paz aí a todos vocês. Hoje nós teremos, né, o início do nosso tratamento espiritual novamente na região de Lafayette. A gente faz tanto Lafayette que acaba confundindo. Perdão, de João Molevade. Ali na região nós vamos a Dionísio, em Bela Vista. Vai ser com certeza um encontro maravilhoso de almas amigas e irmãs. Que Deus abençoe a todos vocês. E, como sempre, muito obrigado por compartilharem a pílula do nosso amado Evangelho. Até breve, meus queridos amigos, com muito mais coerência, hein? Muito mais coerência. Até muito, muito breve.